Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no canal, corre e clica agora para se inscrever. Clica também no sininho para ativar as notificações, curta esse vídeo, dê força ao canal, comente se tiver alguma dúvida ou algum comentário que você queira fazer, compartilhe o conhecimento. E o nosso assunto de hoje é feudalismo. Vamos falar da sociedade, cultura e religião feudais, ou seja, o que é que aconteceu nesse período que marcou a história da humanidade, que aconteceu na chamada Alta Idade Média, né? O assunto de hoje é a Idade Média propriamente dita, mais especificamente a chamada Alta Idade Média, que é a primeira metade da Idade Média, desse período. Esse é o último assunto, né, dentro do currículo do terceiro ano em História. Esse vai ser o último assunto, a nossa aula de número 12. Então vem comigo que a gente vai aprender bastante. É muita coisa para nós aprendermos hoje, hein? Os domínios germânicos. Vocês lembram deles? Né? Os germânicos foram um dos povos ditos bárbaros pelos romanos que invadiram e ocuparam vários domínios do Império Romano, né? Nas terras conquistadas ao Império Romano, os germanos estabeleceram vários domínios, também chamados de reinos. Os visigodos dominaram a Espanha, onde hoje fica a Espanha. Os vândalos dominaram o norte da África. Os ostrogodos dominaram a Península Itálica. Os anglos, saxões e jutos dominaram a Britânia, a Inglaterra. E assim por diante, como nós podemos ver nesse mapa. Então você pode ver aqui nesse mapa onde ficava cada grupo germânico, né, onde eles dominaram. Os anglos saxones e os jutos na Britânia, os suevos na parte norte, onde hoje fica Portugal, os visigodos, a península quase a Espanha, né? Os burgúndios nessa parte azulada aqui da França, os francos, que é justamente esse povo aí que se espalhou por outras partes, de onde vem o território hoje que a gente conhece por França, vem dos francos. Os trogloditas dominavam toda a Península Itálica e os vândalos no norte da África, como já foi dito. E do outro lado nós tínhamos o Império Romano do Oriente, né, a capital em Constantinopla, também chamado de Império Bizantino, que nós também já falamos dele na aula anterior. Com os povos germanos como eles viviam em constantes conflitos entre si, a maioria desses reinos durou relativamente pouco tempo. Os francos, porém, se diferenciaram dos demais povos germânicos por constituir um reino próspero e duradouro. Nós vamos ver por que é que os francos eles se diferenciaram, né, se distinguiram dos demais povos germânicos, como os visigodos, vândalos e outros, na duração de suas conquistas, né, de seus domínios. O reino dos francos. Os francos atravessaram o rio Reno em direção ao oeste e por meio de alianças políticas e da guerra, porque afinal eles eram germânicos, né, conquistaram a Gália, onde hoje fica a França, onde fundaram um reino. E aqui você tem um chefe franco cruzando o rio Reno com seus guerreiros. Essa ilustração é dos anos 1800 e ela mostra um episódio do século V, né, dos anos 400. A primeira dinastia franca foi a Merovingia, assim chamada em homenagem a um chefe lendário de nome Meroveu, considerado como o primeiro rei dos francos. Meroveu não tem a sua comprovação histórica, né? A figura dele, até então, o que se trata sobre ele são os relatos lendários. Não há nenhuma comprovação histórica, algum vestígio histórico de que ele realmente tenha existido. Mas, como os francos o consideraram o primeiro dos seus reis, né? E o seu nome era Meroveu, a dinastia, então, os primeiros reis francos dominaram a região, eles eram chamados de
pertencerem, né, à dinastia Merovingia. Dinastia é um conjunto de reis de uma mesma família. Mas foi no reinado de Clovis, esse rapaz aqui, entre 482 a 511, possivelmente neto de Meroveu, que a expansão franca ganhou maior impulso. Então, Clovis vai ser o rei franco que vai dar grande impulso à expansão dos francos nos domínios antes dos romanos. Este rei estabeleceu a capital do seu reino em Lutécia, que na época chamava-se Lutécia Parisiorum, cidade que deu origem à atual Paris, e partiu para a guerra visando a conquistas de riquezas que, conforme costume franco, seriam divididas com seus guerreiros. E aqui você tem o reino franco inicial e as conquistas de Clovis em verde. Veja como ele expandiu as conquistas, né, o território domínio franco. E você vai ter vários, em outras regiões, outros povos germânicos. Depois de vencer outros povos germanos, como os burgúndios e os visigodos, Clovis passou a reinar sobre uma região extensa que corresponde à França e parte da Alemanha atuais, conforme esse mapa. Essa é a expansão dos francos entre os séculos V e VI. A primeira expansão está em roxo, né? Em púrpura. Primeira expansão franca do século V, liderada por Clovis. Os francos partiram dessa área roxa. Aí a primeira expansão vai ser essa daqui, em púrpura. Nós vamos ter territórios tomados dos visigodos no século IV. Então, mais uma vez, Clovis vai tomar esse território. E quando Clovis termina o seu reinado, os francos têm todas essas áreas aqui dominadas, né? E aqui você tem visigodos na Península Ibérica, os ostrogodos na Península Itálica e os vândalos no norte da África. Além de fazer uso das armas, Clovis ampliou seu poder por meio do matrimônio, ou seja, ele se casou com Clotilde, era uma princesa cristã do reino da Burgúndia, mulher que teve grande influência na sua vida. Nós vamos entender por quê. Há um episódio bem interessante que conta que Clovis estava numa grande batalha. Ao saber que essa batalha poderia custar o reino de seu esposo, então Clotilde começou a fazer orações a Deus e fez uma promessa para ele, né? Que caso Deus desse a vitória ao seu marido naquela batalha que parecia impossível, né, aos olhos da vitória franca, né, da vitória dos francos, então ele se converteria a Deus. Ela prometeu por ele. Então Clovis venceu a batalha, uma batalha muito difícil, e quando ele chegou em casa ela contou, né, das orações que tinha feito a Deus, ao seu Deus, já que ele não acreditava nesse Deus, ele era pagão, tinha se casado com ela por interesse, né, para ampliar os seus domínios, a sua influência política. E então ele escuta o relato de sua esposa e ele concorda com aquele voto, né, com aquela promessa de se converter ao Deus cristão. Casando-se com Clotilde, o rei Clovis conseguiu diminuir a resistência ao domínio franco por parte dos cristãos, principalmente os católicos. Influenciado por Clotilde e interessado na aliança com a Igreja Católica, Clovis converteu-se ao cristianismo, conforme eu já tinha contado no episódio anterior, em 496. E, com o apoio da Igreja, continuou expandindo o seu reino. E aqui você tem o batismo, o batizado de Clovis na Igreja Católica, tá certo? Ele sendo batizado. Lembre-se que a esposa tinha feito uma promessa de caso ele vencesse aquela batalha impossível, ele se tornaria cristão, e ele aceitou, né, essa promessa e aceitou se converter ao cristianismo católico. Os carolíngios. Os sucessores de Clovis ocuparam-se principalmente de festas e torneios de esgrimas, ou seja, de lutas de espadas.
e por isso ficaram conhecidos como reis indolentes, ou seja, reis preguiçosos, que não estavam nem aí para a vida. Devido ao desinteresse desses reis, o governo de fato passou às mãos de um alto funcionário, que era o prefeito do palácio ou mordomo do paço. Ele era chamado de um desses dois nomes. O filho e sucessor de um desses mordomos do paço, que é o palácio, se chamava Pepino, o Breve, assim chamado porque ele era baixinho, tinha baixa estatura. Ele tirou do poder o último rei merovingio, que era sucessor de Clovis, por meio de um golpe, e se fez aclamar rei, o primeiro da dinastia carolíngia. Essa dinastia, iniciada com Pepino o Breve, foi chamada posteriormente de dinastia carolíngia em razão do seu principal representante, o rei Carlos Magno, que viveu entre 768 a 814. Bom, então nós temos, lembre-se que nós vimos a primeira dinastia, que teve uma grande expansão com Clovis, que foi a dinastia merovingia, em alusão a um rei lendário considerado o primeiro rei franco, Meroveu. Agora nós vamos ter o início de uma nova dinastia no poder por meio de um golpe, do filho de um dos mordomos do palácio, Pepino o Breve, que ele vai inaugurar uma nova dinastia, que mais tarde vai ser chamada de Carolíngia, em homenagem ao o rei de maior destaque, que foi Carlos Magno, do qual também nós vamos falar mais à frente na nossa aula. Esse aqui é Pepino, o Breve. Lembre-se, porque ele era baixinho. O Papa o reconheceu como rei e, em troca, pediu que ele o defendesse dos lombardos, povo que se estabelecera na Itália Central e ameaçava assaltar a sede do papado em Roma. Então rolou ali um jogo de interesses. O rei seria reconhecido pelo Papa, a maior autoridade cristã católica na Europa Ocidental naquela época, e em troca o rei daria segurança, lutaria contra os inimigos que estavam ameaçando Roma. Pepino e seus cavaleiros invadiram a Itália, derrotaram os lombardos e doaram para a Igreja Católica parte das terras conquistadas. Desta doação, originou-se o patrimônio de São Pedro, também chamado Estados Pontifícios ou Estados da Igreja, que permaneceram inalterados por mais de 1000 anos. E aqui você tem, certo, a doação feita ao Papa das terras tomadas dos lombardos. Então essas terras foram doadas à Igreja Católica e ela ficou tendo posse sobre elas, sobre essas terras, A Igreja ficou tendo posse sobre essas terras por mais de 1000 anos, o chamado Estado Pontifício, ou Patrimônio de São Pedro. Carlos Magno e seu império. Carlos Magno, filho e sucessor de Pepino o Breve, deu continuidade à aliança com a Igreja e à política guerreira dos francos. No tocante aos laços com a Igreja, publicou em 789 a seguinte lei. E aqui é Carlos Magno. Dizia a lei: a todos aprovamos também o que o Senhor ordenou pela lei, para que os trabalhos servis não sejam feitos aos domingos, que os homens não sejam obrigados aos trabalhos dos campos, nem ao cultivo das videiras, nem a lavrar as terras, nem a ceifar ou a cortar o feno. Só se permite fazer 3 tipos de transporte: os transportes militares ou transportes de víveres, de alimentos, de alimentos, e conduzir um corpo ao cemitério. Essa lei foi transcrita no livro História das Sociedades, das Comunidades Primitivas às Sociedades Medievais, de vários autores. Enquanto o imperador estreitava seus laços com a Igreja, seu exército, bem organizado e equipado, com espadas e armaduras de ferro, colecionava vitórias, construindo assim um império que abrangia quase todas as terras da Europa Ocidental, conforme o mapa a seguir. Então aqui você tem o mapa que mostra o Império Carolíngio do século VIII, dos anos 700. E aqui você pode ver o Império Carolíngio em marrom, o Império Bizantino em verde,
os domínios muçulmanos, o Islã, que nós falamos também na aula anterior, e as áreas sob influência carolíngia. Não eram domínio carolíngio, mas estavam sob influência, ou seja, de amigos da dinastia carolíngia. Repare que no século VIII, três grandes forças rivalizavam entre si: o Império de Carlos Magno, o Império Bizantino e os domínios muçulmanos. O Império Carolíngio abrangia as terras das atuais França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, parte da Itália e também parte da França. Bom, então como nós vimos, né, na lei transcrita anteriormente, o rei, como uma forma de estreitar os laços com a igreja, ele determina que o dia santificado seja o domingo, diferente da lei judaica, né, da qual o Senhor Jesus fazia parte e cumpriu essa lei, que era o sábado. Então ele modifica esse dia. É bom lembrar que os cristãos primitivos se reuniam no domingo, né, para adorar, cultuar a Deus, ainda quando a igreja estava nascendo lá em Jerusalém, nos primeiros anos, em virtude do Senhor Jesus ter ressuscitado nesse dia, no domingo. Havia um debate sobre qual dia da semana guardar, se o sábado ou não, mas isso aí ficou em segundo plano, e a Igreja Católica mais tarde ela modifica e estabelece que o dia santificado ao Senhor, né, numa mudança da lei, seria o domingo e não o sábado. E o rei Carlos Magno vem estabelecer isso. O Império Carolíngio. Na noite de Natal do ano 800, Carlos Magno, que na época já era senhor de um enorme império, foi coroado imperador na Basílica de São Pedro, em Roma, solidificando sua aliança com a Igreja Católica. Como vocês podem ver, ele aqui sendo coroado pelo Papa Leão. E aqui você tem um relicário de Carlos Magno, né? Um busto no formato do rei Franco. E o que é um relicário? O relicário, pessoal, é um depósito, é um recipiente no qual se guardam ou partes, tipo osso, né? Partes do corpo de um dito santo, ou de uma pessoa muito venerada pela igreja, pelos cristãos. No caso aqui, Carlos Magno, ele era um rei, mas como ele prestou muito serviço à Igreja Católica, ele foi tido como uma pessoa, né, digna de veneração, né? Então ele tem um relicário que foram depositadas partes do corpo dele, e esse relicário ele é feito em ouro maciço, cravado de joias preciosas, né? Fica na Europa. Assim, ou pode ser partes do corpo de um santo, né, de uma pessoa que viveu para Deus, ou pode ser também objetos dessa pessoa. Naquela noite, o Papa Leão dirigiu ao rei as mesmas palavras usadas na sagração dos imperadores romanos depois de convertidos ao cristianismo, que era justamente de que aquele reinado estava sendo consagrado, estava sendo sagrado a Deus, né? E era vontade de que Deus fizesse aquele reino grande. Com isso, o chefe da igreja e o imperador pretendiam dar unidade à Europa cristã e fazer renascer o Império Romano do Ocidente. Havia aí dois interesses em jogo. Um jogo de unir os cristãos, né, e expandir a fé cristã católica, e por outro lado também fazer renascer os domínios do Império Romano, que havia caído em 476. A administração do Império. Vocês sabem que todo império ele acaba tendo muitos domínios e há um grande desafio que é administrá-lo. Com o Império de Carlos Magno não foi diferente. Durante a expansão militar que liderou, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele. Em troca dos bens recebidos,
esses nobres se tornavam seus vassalos, isto é, se ligavam a ele por laços de dependência e fidelidade. Vassalo é tipo um servo, né? E esse servo que recebia a terra de Carlos Magno, ele ficava dependendo do rei e também fazer um juramento de fidelidade. Essa relação entre nobres recebe o nome de vassalagem. Para administrar o seu imenso império, Carlos Magno dividiu esse império em províncias, né, tipo estados, e entregou sua administração a homens de sua confiança, condes, duques e marqueses. Vocês vão entender por que esses nomes. Os duques eram os mais próximos do rei, os que recebiam as maiores porções de terra, os ducados. Os marqueses administravam as marcas, nome dado aos territórios situados na fronteira do império. Aquelas terras que ficavam lá nos limites do império eram as marcas, né? Daí o nome marqueses, aqueles que dominavam, que administravam essas terras. Por fim, os condes administravam os territórios menores, que eram os condados. E aqui você tem o imperador Carlos Magno e outros nobres representados em combate por Antoine Verrat na pintura do século XV. A divisão do Império de Carlos Magno. Com a morte de Carlos Magno em 814, o Império Carolíngio começou a enfraquecer. Já foi dito aqui e torno a repetir: todo império tem o seu início, tem o seu auge e tem o seu fim. Com o de Carlos Magno também isso não foi quebrado. O filho dele, seu sucessor, chamado Luís o Piedoso, que era uma referência à sua intensidade religiosa, né? Ele era muito religioso, então ele era chamado de o Piedoso. Ele teve dificuldade para impor sua autoridade. Aqui está Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno. Com a morte do rei Luís, né, os seus filhos, ou seja, netos de Carlos Magno, começaram a disputar o trono entre eles pelas armas. A guerra durou 3 anos e terminou com a assinatura do Tratado de Verdun em 843. Acordo que dividiu o império em 3 partes. Carlos o Calvo ficava com a parte ocidental, Luís o Germânico com a parte oriental, Lotário ficava com a parte central, que se estende do Mar do Norte até o centro da atual Itália. E aqui você tem Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, né, na ordem em que foram ditos os nomes deles. Com a divisão do Império Carolíngio, ocorreu um enfraquecimento do poder central, o que acabou fortalecendo os nobres. Quem ganhou com isso, né, foram os condes, duques e marqueses, onde eles governavam. E aqui você tem a divisão do Império Carolíngio, segundo o Tratado de Verdun, em 843. Em amarelo, você tem o reino de Carlos o Calvo, né? Em amarelo. Capital em Lutécia, que hoje é Paris. Em rosa, você tem o reino de Lotário, com a capital em Verdun. E em marrom, você tem o reino de Luís o Germânico, capital em Worms. E em verde nós temos as terras que pertencem à Igreja Católica. Os historiadores consideram o Tratado de Verdun a semente da moderna Carta Política da Europa, na qual já se podia ver o que mais tarde viria a ser a França, a Alemanha e a Itália. Então, os historiadores consideram esse mapa aqui, esse tratado, né, que resultou nessa divisão, como sendo a primeira carta política, aquela que vai dividir os territórios, né, vai estabelecer até onde fica determinada região. E aqui você vai ver os principais países nascendo, né, que seriam mais tarde a França, a Alemanha e a Itália. A formação da Europa medieval. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa, como nós já vimos.
Dos romanos, a Europa medieval herdou o colonato, que é uma relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para o seu sustento e em troca dava a ele uma parte da colheita. Dos germanos herdou o comitatus, que é o grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deveriam servir e honrar. E houve ainda um terceiro elemento, igualmente importante, o cristianismo, mais precisamente o católico, que possibilitou a ligação entre os romanos e germanos e deu unidade ao mundo medieval. E aqui você tem uma cruz, né, esculpida em ouro maciço e cravada de joias, de pedras preciosas, que é um artefato feito por francos, né, uma cruz franca, para vocês verem como o cristianismo ele uniu romanos, afinal essa fé católica, e francos. O feudalismo. Na Europa medieval se desenvolveu um modo de organização da política, da sociedade e da economia, conhecido como feudalismo. Vejamos como isto se deu. Vimos que Carlos Magno distribuiu terras e cargos a nobres, os condes, duques, marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal, na relação de vassalagem. Ele dava terra e a pessoa que recebia a terra ficava incumbida de administrá-la, sendo fiel e dependendo de Carlos Magno, né, do rei que doara aquelas terras. Mais à frente você vai entender essa relação. Com a morte de Carlos Magno, esses vassalos do rei e seus descendentes passaram a fazer o mesmo, isto é, doar um feudo a um outro homem em troca de fidelidade e dependência pessoal. O feudo era muitas vezes uma grande extensão de terra, mas podia ser também o direito de cobrar impostos, receber um cargo, né? Então o feudo poderia ser um cargo, ou ainda poderia ser uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. Aquele que doava um feudo era chamado de suzerano, ou senhor, e o que recebia o feudo era denominado vassalo, ou servo. E aqui você tem um resumo, né, um esqueminha que mostra como eram essas relações feudais. Aquele que doava a terra e aquele que recebia. O que doava a terra era o suzerano. Ele dava proteção ao feudo doado, certo? Já o vassalo deveria prestar ajuda militar e também conselho ao senhor feudal e também fidelidade. E aqui você tem mais uma vez aí os direitos e deveres, né, no caso os deveres de cada um. Os deveres do suzerano eram proteger o feudo doado e conceder esse bem que geralmente era um lote de terra. Já o vassalo tinha de auxiliar militarmente, ou seja, proteger o seu senhor e também ajudá-lo pagando impostos. Dessa forma, por exemplo, se um duque doava um feudo a um conde, tornava-se suzerano do conde, né? E o conde, tornava-se vassalo do duque. Se o conde, por sua vez, doava parte do seu feudo recebido a um barão, o barão, se tornava vassalo do conde, né? E o conde tornava-se senhor ou suzerano do barão, que recebia a terra. O conde, portanto, era ao mesmo tempo vassalo do duque, já que o duque tinha sido o primeiro doador de terra, e também suzerano do barão, né? Já que ele tinha doado terra ao barão. Você vai entender isso já já. Como muitas vezes o feudo era uma terra, aos poucos o território da Europa Ocidental foi se fragmentando. Com isso, os nobres se fortaleceram, os reis carolíngios foram perdendo poder e o feudalismo, né, porque vem da palavra feudo, que é uma palavra originária, dos germânicos, né, quer dizer bem dado em troca. Esse feudalismo se consolidou.
Vejam só, o rei doava um lote de terra, certo? Esse lote de terra ele doava a um nobre. Ao nobre cabia administrar esse lote de terra, mas também prestar ajuda militar ao rei que tinha doado a terra e também trabalhar, administrá-la e devia fidelidade ao rei que tinha doado a terra. Então o rei tornava-se senhor suzerano do nobre e o nobre tornava-se vassalo, servo do rei. Por sua vez, mais tarde, o nobre arrumou alguém para administrar essa terra, né, para trabalhar nela, seus servos, né, ou doava parte dessas terras que ele tinha recebido a outra pessoa. Então, o nobre se tornara senhor dele, certo, desses servos. E os servos, vassalos do nobre. Como o rei era dono de todas as terras, né, inclusive desses lotes doados, então o rei, ele era senhor dos servos e também senhor do nobre a quem tinha dado terra. E os servos eram, ao mesmo tempo, vassalos do rei e vassalos do nobre, a quem prestavam serviço direto. Como vocês podem ver nessa relação, um pouco confusa inicialmente, o rei ele não vai ter contato direto com os súditos, né, os servos, os camponeses. Quem vai ter o contato direto é o senhor feudal, aquele que tinha recebido a terra. Ele tinha se tornado um pequeno rei dentro daquela terra e vocês vão entender por quê. Juramento de fidelidade. A doação do feudo se dava por meio de um juramento de fidelidade, ocorrido em uma cerimônia chamada homenagem, na qual o suzerano e vassalos se comprometiam um com o outro. O contrato de vassalagem tinha a cerimônia de homenagem, certo? E aí nela acontecia o juramento e a investidura e entrega do feudo. O feudo é um benefício que o senhor doava a um nobre, era muitas vezes uma área territorial. O contrato de vassalagem estabelecia deveres e obrigações. O vassalo, ao receber as terras, tornava-se senhor das terras que recebia, mas não era proprietário do feudo, ou seja, não podia vendê-las. Podia doar parte dessas terras a um outro homem e assim tornar-se também suzerano ou senhor, mas ele estava proibido de vender a terra. Só a partir do século IX se tornou um bem hereditário. Então, logo de início, essa terra aí, ela vai estar sob posse daquele que tinha recebido a terra, mas ela não era propriedade dele, portanto ele não podia vender. Ele podia doar parte dela para alguém trabalhar, né? Administrá-la, ajudar na administração. Só a partir do século IX é que vai passando de pai para filho esses lotes de terra, os feudos. A partir do juramento de fidelidade, suzerano, que era o senhor, e vassalo, que era o servo, passavam a ter obrigações um com o outro. O vassalo era obrigado a prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho do senhor, e comparecer ao tribunal para depor a favor dele. O suzerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente quando solicitado e comparecer ao tribunal em defesa dele. Na Europa medieval, cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios. Era ele que julgava as pessoas, aplicava as penas, cobrava impostos, cunhava, ou seja, fabricava a sua própria moeda, entre outras coisas. O senhorio. Os historiadores especializados em Idade Média chamam essa unidade de produção, que você verá na imagem a seguir, de senhorio. Como o senhorio era muitas vezes doado na forma de um benefício, tornou-se também hábito chamá-lo de feudo. E aqui está o senhorio medieval. Ele era composto de o castelo, certo? Residência onde morava o senhor feudal, aquele que tinha recebido as terras para administrar. Tinha umas vilas para habitação dos servos. E aí você tinha uns lotes de terra que você vai
ter a divisão de cada uma. Por exemplo, o manso senhorial. Os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor, daí o nome senhorial. Nelas trabalhavam servos e outros camponeses. Ali se produzia tudo de que o senhor necessitava para manter sua família e outros dependentes. O manso servil eram terras destinadas aos servos. Nela, os servos produziam o que era necessário para sua sobrevivência, devendo em troca cumprir uma série de obrigações para com o senhor que nós vamos ver mais adiante. E o manso comum, os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais e de florestas e terrenos baldios, ou seja, vazios, onde os camponeses colhiam frutos e raízes, extraíam a madeira e o mel. A caça nas florestas era exclusiva dos senhores. No senhorio em geral, senhorio é todo o lote de terra, né? Também havia celeiros para armazenar a colheita, um moinho para triturar os grãos e os fornos para assar os pães. As principais características do feudalismo são relações baseadas na dependência e na fidelidade. Então, aquele que tinha doado terra, aquele lote de terra a alguém, ele passava a oferecer, né, uma proteção, e em troca, aquele que recebia a terra passava a depender dele, do doador, e também jurava-lhe fidelidade, era ser fiel. Outra característica, poder político descentralizado, né? O rei não era mais a figura central que dominava tudo e todos. Ele existia, mas o poder estava dividido entre diversos senhores e não concentrado no rei. Outra característica, predomínio do cristianismo católico. A Europa Ocidental é marcadamente cristã-católica. E a última característica do feudalismo é a produção econômica voltada para a subsistência. Não havia o comércio, certo? Havia, mas esse comércio era pequeno, né? As pessoas elas produziam para o consumo, né, próprio. O senhorio produzia quase tudo de que os seus habitantes necessitavam, desde alimentos, a roupas, ferramentas, tecidos, entre outros. Vinham de fora apenas alguns produtos, como o sal, que é essencial à vida, conservar alimentos, temperar, e o ferro, para a fabricação de armas e utensílios. Por isso se diz que a economia era quase autossuficiente. Então, os historiadores vão dizer que o feudo era autossuficiente, ou seja, suficiente nele mesmo, porque quase tudo que eles precisavam era produzido lá, né, no feudo. Alimentos, roupas, ferramentas, entre outros. A sociedade feudal. No ano 1000, século X, né, a sociedade da Europa feudal era formada basicamente por 3 ordens ou grupos sociais. Os clérigos, aqueles que oram, os nobres, aqueles que guerreiam, e os trabalhadores, aqueles que com seu serviço sustentam a todos. Nós vamos falar de cada grupo social, tá certo? O rei, que estava no topo dessa pirâmide, o senhor feudal e o clero, logo em seguida, e os vassalos. Então aqui nós temos as 3 classes, né? Os nobres, o clero e os trabalhadores. Os clérigos eram chamados de oratores, né? Porque oravam. Os nobres, belatores, porque trabalhavam, porque lutavam. E os trabalhadores de laboratores, né? Vem labor, que é trabalho. O clero. O clero era formado pelo Papa, o chefe da igreja, por bispos que estavam abaixo do Papa, dos abades, aqueles que dirigiam os monastérios, os monges, aqueles que eram dirigidos pelos abades, e os párocos, que eram os padres. Eles ministravam sacramentos como batismo e casamento e cobravam por esses serviços. Além disso, orientavam e amparavam os necessitados. Aqui você tem o arcebispo Henri Chichelet, né, que viveu entre cerca de 1364 a 1443. E aqui você tem algumas definições, né, do clero. O clero
Havia divisões no interior, os bispos pertenciam ao alto clero, já os párocos, os líderes da igreja, integravam o baixo clero, eram de família pobre e se dedicavam aos fiéis de sua própria paróquia. O bispo era o dirigente de uma diocese, ou seja, o conjunto de paróquias. Então, o que é um bispo? O bispo, você tem várias cidades, né, que elas vão fazer, cada cidade é uma paróquia, tá certo? E um grupo de cidades, um grupo de paróquias, tipo 10 cidades, 5 cidades, esse grupo de paróquias é chamado de diocese. E quem dirige essa diocese é o bispo. O abade é o dirigente de uma abadia, ou seja, conjunto de construções onde vivem monges e monjas. O monge, do grego monakos, que significa solitário. Os monges se retiravam do convívio social para viver em monastérios, onde se dispunham a servir a Deus em solidão. E o pároco é o dirigente de uma paróquia, isto é, uma capela e um grupo de fiéis. É o padre. Muitos clérigos possuíam grandes extensões de terras trabalhadas por centenas e até milhares de camponeses. No ano 1000, a igreja era dona de 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental cristã, sendo, portanto, a maior proprietária de terras da região. Como os membros do clero não podiam se casar, não deixavam herdeiros, de modo que o seu patrimônio não era dividido. Isto ajudou a igreja a acumular riqueza, a ponto de ser a instituição mais rica do Ocidente medieval. E aqui você tem o clero católico, né, uma imagem que mostra o Papa, né, o bispo, ok? E os demais clérigos. Esse é o alto clero, na verdade, né? A nobreza. Como vimos, os nobres, reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões, se ligavam uns aos outros por laços de dependência e fidelidade. Como você pode ver nessa imagem aqui de nobres daquela época. A principal atividade da nobreza era a guerra, e como os nobres tinham monopólio, ou seja, a exclusividade das armas, ofereciam proteção e em troca exigiam ser sustentados pelos camponeses. O trabalho manual era visto pelos nobres como uma atividade indigna. As principais ocupações da nobreza eram a guerra, as caçadas e os torneios. Aqui você tem a cena do torneio Tristão e Lancelot. Essas competições eram tão violentas que deixavam feridos e às vezes mortos, mas eram também uma forma de conseguir bens materiais, além da admiração das mulheres. Inclusive tem um filme que retrata isso muito bem, que é Coração de Cavaleiro, tá certo? Coração de Cavaleiro. Ao final do torneio, o vencedor ficava com o cavalo e as armas do vencido, e se conseguisse fazê-lo prisioneiro, exigia um resgate para libertá-lo. Os trabalhadores. O trabalho na sociedade medieval europeia era realizado por servos, vilões e escravos. Os servos eram trabalhadores dependentes e não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. Por isso eram chamados de servos da gleba, ou seja, servos da terra. Então os servos aqui é um misto de trabalhador, escravo, certo? Ele era livre para sair, ele não podia ser vendido como um escravo. Em compensação, ele não tinha outra escolha a não ser ficar preso à terra, né? Ele tinha feito um contrato de ficar naquela terra enquanto vivesse. Então era uma obrigação, era um trabalho servil que beirava a escravidão. Eles realizavam as mais diferentes tarefas, como arar, ou seja, cavar a terra, semear, colher, erguer moradias, realizar concertos, entre outras coisas. E aqui você tem algumas cenas, né, retratadas daquela época pelos trabalhadores. Então, trabalho de plantio, colheita, né, de limpeza da terra, pastoreio, enfim, muitas coisas o servo fazia. Já os vilões eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terra de sua propriedade. Com os atos de violência e as guerras comuns na época, muitos vilões eram obrigados a entregar a um senhor seu lote de terra
em troca de proteção. Aqui você tem a palavra vilão, né? Vilão vem de vila e se tem alguma relação com o vilão que a gente tem hoje, né? Que é a pessoa do mal, talvez a palavra tenha ganhado com o tempo essa conotação negativa, mas ali no feudalismo era uma pessoa livre que inicialmente tinha seu lote de terra, mas tinha perdido por algum motivo, principalmente pela violência, por guerra, e tinha sido obrigada a vender aquele lote de terra, né, e indo trabalhar de forma servil. Havia ainda os escravizados, que eram trabalhadores que podiam ser vendidos ou doados. Eles faziam geralmente serviços domésticos nas habitações de seus senhores, geralmente os castelos, e eram em pouca quantidade em relação aos demais trabalhadores. Os servos e os vilões trabalhavam de sol a sol. Apesar disso, eram muito pobres, pois a maior parte das riquezas que produziam acabavam nos celeiros ou na mesa de seus senhores. O senhorio e as obrigações dos servos. A economia feudal baseava-se na agricultura, plantio de trigo, cevada, ervilha, uva, por exemplo, e no pastoreio, criação de bois, porcos, cavalos, carneiros e cabras. No feudalismo, a unidade de produção era o senhorio, como nós já vimos. As terras do senhorio eram divididas em 3 grandes áreas, como nós já vimos também na imagem anterior. O manso senhorial, que eram as terras onde tudo o que se produzia era do senhor. O manso servil, que eram as terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor, e as terras comunais, que eram florestas e pastagens usadas por todos os habitantes do feudo. Você tem um exemplo do feudo, o castelo onde habitava o senhor feudal, o moinho para triturar os grãos e também onde ficava o forno, né, para assar os pães. O manso comunal, as terras comuns aos dois, a casa do servo, uma igreja, que eles eram cristãos católicos, o manso servil, a terra, né, de onde o servo retirava seu sustento, mas também dele contribuía com o senhor. E temos ainda o manso senhorial, que era a terra de onde só o senhor, né, a terra de onde o senhor e somente ele aproveitava. Em troca do direito de usar a terra para o seu sustento e da proteção senhorial, os servos tinham uma série de obrigações para com seu senhor. As principais obrigações dos servos eram a corvéia, obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias por semana. Além de cuidar das plantações do senhor, o servo devia construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, etc. Tudo o que o servo produzia nestes dias era do senhor. A talha, obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% que produzia no manso servil, certo? Lote reservado ao seu próprio uso. Então, a talha diz respeito àquilo que você produzia na terra que era, né, de seu sustento, e daquilo que você, por exemplo, produzisse 100 quilos de arroz, 30 ou até 40 quilos deveriam ser destinados ao senhor. E a banalidade era o pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho e das prensas. Por exemplo, ia assar pães, então ele dava parte dos pães assados ou bolos ao dono, né, ao dono da terra, o senhor feudal. Essa era a banalidade. Além dessas e de outras obrigações menores, o servo tinha ainda de pagar o dízimo, que era 10% da sua produção, à igreja. Afinal, eles eram cristãos católicos. A igreja e o cristianismo na Idade Média. Durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e as populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Nesse contexto, a Igreja Católica era a única instituição capaz de oferecer proteção e ajuda a essas populações. Nos primeiros tempos, o sustento da Igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro que recebia dos fiéis. E aqui você tem uma imagem que mostra uma oferta de um fiel,
né, a um membro da Igreja Católica. No século IV, a Igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. Em 445, desejando prestigiar a capital Roma, o imperador romano concedeu ao bispo de Roma autoridade sobre todos os outros bispos. É aqui que eu falo que a Igreja Católica, inicialmente, ela era uma comunidade cristã, como todas as demais, mas não havia um principado do bispo de Roma sobre os demais bispos, né, cristãos da época. Os bispos de cada região, das comunidades, tinham igual liderança. Só que a liderança pelo bispo de Roma, ela vai ser ratificada, né? Ela vai ser concedida, organizada no século IV ao século V. No século V você vai ter a sagração desse bispo, né, por parte do imperador romano da época, no ano de 445 a.C., ou perdão, depois de Cristo. Esse bispo romano passou a ser chamado de Papa, ou Grande Pai. Ele era, ou seria herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. Só que não há documentação histórica que comprove que Pedro tenha vivido ou tenha ministrado em Roma, né? Até então, o que se sabe é que ele foi martirizado, ou seja, foi morto, né, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, lá em Roma. Mas quem realmente exerceu um ministério maior, um tempo maior de pregação do Evangelho, foi Paulo, né? Abaixo do Papa estavam os bispos e abaixo deles os padres e párocos. Os padres, bispos e o Papa estavam em contato direto com o mundo, né, diferente dos monges. Eles realizavam missas, batismos, casamentos, entre outros sacramentos. Por isso eram chamados de clero secular, ou seja, clero de contato com o mundo. Secular vem de século, em latim quer dizer mundano. Crise no cristianismo e novas ordens religiosas. Muitos membros da igreja esqueciam-se da humildade e do amor ao próximo para levar uma vida de luxo e de ociosidade, ou seja, de preguiça, sem fazer nada. Alguns cristãos reagiam a isso se retirando para viver em grutas ou então em mosteiros, isto é, comunidades formadas por monges e monjas. Já existiam vários mosteiros na Europa no século V, mas a vida monástica, ou seja, nos monastérios, ela só se difundiu, ou seja, se espalhou no Ocidente a partir de 529, ano em que Bento de Núrcia fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos. Beneditinos vem de Bento, que é Benedito, e criou uma para os monges, Bento de Núrcia. Pela regra de São Bento, os monges deviam fazer votos de pobreza pessoal, de obediência e de castidade, ou seja, de não ter relações sexuais. A Ordem dos Beneditinos serviu de inspiração para várias outras ordens religiosas criadas na Idade Média, como a Ordem dos Franciscanos, que seguiam a vida de São Francisco de Assis, a Ordem das Clarissas, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem das Carmelitas e a Ordem dos Agostinianos. Essas ordens levaram o Evangelho ao campo e realizaram importantes trabalhos sociais, pois mantinham orfanatos, leprosários, que eram tipo hospitais da época que recebiam os leprosos, né? Escolas, asilos, além de ensinar técnicas agrícolas para os camponeses. Os monges se dedicaram também a estudar e a copiar textos greco-romanos nas enormes bibliotecas de seus mosteiros e abadias, como nós podemos ver nessas imagens aí. E graças ao trabalho desses monges, que se retiraram para servir a Deus em solidão, nós temos conservados boa parte do conhecimento do mundo antigo e medieval. A cultura na Idade Média. Podemos chamar de cultura tudo o que foi criado pelos seres humanos. O modo de viver, pensar, falar, agir, dançar e fazer festas. Na Idade Média, a cultura foi fortemente influenciada pela religião cristã. O cristianismo diminuía a distância entre as pessoas,
pobres ou ricos, clérigos ou leigos, ou seja, aquelas pessoas que eram ou não, que tinham ou não cargo na igreja, pobres ou pessoas comuns, todos acreditavam em milagres e se preocupavam com a vida após a morte. Na Idade Média, havia a cultura letrada e a cultura popular. A cultura letrada era conservada e transmitida por meio de textos escritos em latim ou grego, guardados a 7 chaves nos mosteiros, nas catedrais e nas universidades. A cultura letrada também pode ser chamada de cultura clerical, pois era monopólio, ou seja, exclusividade da igreja. A instrução, isto é, o ensino, era controlado pelo clero e destinado aos seus membros. Já a cultura popular era oral, isto é, transmitida de boca em boca e se utilizava de dialetos locais ou regionais. Havia ainda a cultura intermediária, era o fruto das intensas trocas entre quase todos os membros de uma mesma sociedade, independentemente de sua condição social. Francisco de Assis e a Ordem dos Franciscanos. Filho de um rico comerciante de tecidos, Francisco nasceu em 1182 na pequenina cidade da Itália chamada Assis, daí o nome Francisco de Assis. Quando jovem ficou gravemente enfermo e refletindo sobre sua vida, decidiu que, ao se restabelecer, se dedicaria aos pobres, aos leprosos e a todos que dele necessitassem. E foi o que de fato fez. Com 27 anos, escreveu para o seu grupo de seguidores uma regra com 2 princípios, pobreza e humildade. Era o início de uma ordem dos franciscanos. Esta ordem logo foi aprovada pelo Papa e em pouco tempo tinha milhares de membros espalhados por toda a Europa. Francisco costumava dizer aos seus seguidores, chamados depois de franciscanos, que se devia adorar a Deus através da sua criação. De acordo com as pessoas que o conheceram, o amor de Francisco não conhecia limites. Doentes ou sadios, cristãos, muçulmanos ou judeus, ricos ou pobres, peixes ou aves, todos eram considerados por eles como seus irmãos. Francisco morreu em 1226, certo? E foi enterrado na igreja que tem o seu nome. Sua vida continuou inspirando gestos de amor ao próximo e de respeito à natureza. E nós temos ordens franciscanas aqui no Brasil também. Uma delas fica no convento de Ipuarana, na cidade de Lagoa Seca, vizinha a Campina Grande. E nessa imagem nós temos o painel de Portinari, pintor brasileiro, no altar da Capela de São Francisco de Assis ou Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. A mulher na Grécia Antiga. Os atenienses associavam a esposa ideal às abelhas, já que ambas preparam o seu próprio alimento. Já os zangões viviam no mesmo espaço, mas dependiam delas para se alimentar. Segundo a maioria dos autores, as tarefas da esposa ateniense eram cuidar da alimentação, armazenar os alimentos, gerenciar os trabalhos domésticos, fiar, ou seja, fazer tecidos, fazer fios, tecer, fazer os tecidos, entre outras. As esposas atenienses ficavam no interior do oikos, ou seja, da casa, da propriedade, saindo apenas em ocasiões especiais, como fazer compras pessoais e cumprir obrigações religiosas, mas sempre acompanhadas. Aqui, em Atenas, boa parte das mulheres vivia no espaço doméstico. Essa ilustração, feita com base em pesquisa histórica, vê-se essas mulheres tecendo enquanto suas criadas lavam as roupas. Isso, porém, não valia para todos os grupos sociais. Leia o trecho a seguir de Fábio Lessa, do livro Mulheres de Atenas. A situação das mulheres atenienses pobres era um pouco diferente, pois essas necessitavam trabalhar fora do seu oikos, ou seja, da sua casa, da sua propriedade, exercendo tarefas que são um prolongamento de suas atividades domésticas, tais como lavadeira e parteira, ou ainda vendedoras no mercado. A polis, a cidade dos atenienses, privava as esposas da participação direta na vida política, bem como dos direitos civis, pois não eram autorizadas a conduzirem transações, como por exemplo compra e venda. A condição jurídica da mulher a coloca sempre como dependente do homem, inicialmente seu pai, posteriormente seu esposo, seus filhos, ou na ausência destes, o parente masculino mais próximo. Então, como nós podemos ver nesse texto que acabamos de ler, a mulher ateniense
ela era uma pessoa que ela servia para fazer os serviços somente, né? Basicamente, cuidar da casa, se virar, mas ela não podia fazer negócios, né? E nenhum negócio, não tinha vida, não tinha direitos políticos. Então era uma pessoa que só servia para fazer os serviços domésticos. A mulher na Roma Antiga. Os romanos chamavam a família tudo o que estava sob o poder do pai de família e que dividiam em 3 grupos: os animais falantes, os semifalantes e as coisas. Assim, o pai possuía mulher, filhos e escravos como animais falantes, vacas e cachorros como animais semifalantes, casas e mobília como coisas. O patriarca era chamado de pater familias, ou pai de família. Outro trecho, né? Esse aí, o primeiro foi de Grécia e Roma, né, de Pedro Paulo Funari, agora do mesmo autor, Império e Família em Roma. As mulheres eram, em geral, elogiadas por serem bondosas, bonitas, boas costureiras, modestas ou simples e cuidadosas. E de Maria Luísa Coracim, do livro Sociedade e Política na Roma Antiga, nós temos: mas em Roma, a mãe de família gozava de maior liberdade do que na Grécia. Ela participava dos jantares e acompanhava o marido às cerimônias e aos jogos. A matrona, ou seja, mãe de família, dirigia os trabalhos domésticos e, embora cercada de grande respeito ao se tornar viúva, passava para a tutela de seu filho mais velho ou do parente mais próximo do marido. Então, aqui nós temos uma diferençazinha entre a mulher romana e a mulher ateniense. A mulher romana tinha um pouquinho mais de liberdade, mas não tinha tantos direitos, né? Nem os direitos políticos, por exemplo, de gerir uma herança, de gerir a casa caso o marido falecesse. Então, mas ela já tinha um pouco mais de liberdade do que a mulher ateniense. E a mulher na sociedade medieval, já que nós falamos da Idade Média. O texto a seguir foi escrito por um medievalista brasileiro, né, que é José Rivair Macedo, no livro A Mulher na Idade Média. A sociedade medieval nutria um desprezo generalizado pelas mulheres. Sociedade masculina e guerreira designava geralmente os 2 sexos, chamando de o lado da espada e o lado da roca, né? A espada o instrumento, espada ou roca, indicava a função de quem o empregava. No lar e fora dele, fiar e bordar eram atividades femininas. Entretanto, não devemos pensar na mulher medieval como um grupo compacto oprimido pelos homens. Não é possível alinhar no mesmo plano condessas e castelãs com servas e camponesas livres. A opressão muitas vezes foi exercida pelas mulheres poderosas sobre as suas dependentes. Os documentos registram a participação feminina em inúmeros serviços. Ela plantava ervilhas, feijão, pescava, batia o trigo, ordenhava as vacas, tosquiava os carneiros, apenas deixava de cultivar e lavrar a terra, porque isso era serviço masculino. A mulher de condição servil, como o marido, desempenhava todas as tarefas mencionadas e algumas vezes podia ser obrigada a prestar serviço na casa do Senhor. Então aqui você tem na imagem mulheres ordenhando e tosquiando ovelhas, né? Uma ilustração do século XIV. Bem, galera, essa foi nossa aula, um pouco longa porque o assunto é longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deixe aquele like, comente, né, tirando dúvidas ou o que achou do vídeo, ok? Compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sininho para ativar as notificações. Lembre-se que estudar é preciso. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.